Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Logosofia, a Ciência da Vida. Quem fala aqui é o Eduardo, host do podcast, e estou aqui com a Patrícia, também host do podcast. Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast Logosofia, a Ciência da Vida. E sobre o que falaremos no episódio de hoje, Patrícia? Então, hoje a gente vai conversar, na verdade, sobre uma pergunta. E é uma pergunta simples, mas uma pergunta muito profunda. O que Deus espera de mim? Essa pergunta, ela abre um caminho de reflexão muito pessoal para cada um. Ela tira a gente do piloto automático e faz a gente olhar para a vida com mais consciência. Mais do que a gente tentar encontrar a resposta definitiva hoje aqui, a gente vai poder refletir um pouquinho mais sobre ela, um pouquinho mais sobre o que ela desperta em cada um de nós. Então, a gente vai falar sobre propósito, sobre evolução consciente, sobre autoconhecimento, sobre destino. E a gente vai ver como que podemos construir dentro de cada um de nós um caminho mais verdadeiro, mais conectado com algo superior. Mas é claro que não falaremos disso sozinhos. Trouxemos aqui hoje 2 convidados para tratar desse assunto. Gisela Abramo Machado. Ela é médica oftalmologista e investigadora da ciência logosófica desde a sua juventude. É um prazer enorme tê-la aqui conosco hoje, Gisela. Olá, o prazer é meu de poder tratar de um tema que tem sido tão estimulante para mim. E também contamos com a presença ilustre de Orlando Machado Filho. Orlando também é médico oftalmologista e também é investigador da ciência logosófica desde jovem. É um prazer estar aqui com vocês hoje, muito grato pelo convite. E assim, um farol alto, né, que vocês lançaram lá no horizonte, né? Que bacana poder tratar desse tema, viu? Muito grato. Orlando e Gisela são casados há 31 anos e são pais de Augusto e de Laura. Então, sejam muito bem-vindos. Muito bem-vindos. Muito E obrigado. vamos esquentar, então, a nossa conversa. Essa pergunta, né? O que Deus espera de mim? Ela pode tocar cada um de uma forma diferente, né? Cada um que está nos ouvindo hoje pode sentir algo diferente. E eu pergunto para vocês, como que ela ressoou em vocês, né? O que vocês sentiram? O que despertou no interno quando se deparam com essa pergunta? O que Deus espera de mim? Bom, para mim, primeiro, ela é uma pergunta mesmo profunda, que a gente busca uma resposta e às vezes não encontra de imediato, porque precisa consultar algo do interno mesmo. E depois, pensando sobre ela, refletindo, enfim, eu fui encontrando alguns conhecimentos, fui encontrando dentro de mim algumas respostas, mas o que ficou muito claro para mim, essa pergunta, ela não é uma pergunta que deve ser feita pela abordagem religiosa. Porque ficou muito claro isso para mim. Deus é uma presença universal na vida de todos nós, porque é o Criador de todas as coisas. E da forma como a cultura veio abordando isso ficou relegado às religiões. Então, tal comunidade, para elas, Deus é isso. Para outra, Deus é aquilo. E, na verdade, Deus é único. Né? E o que prova isso é a unidade da criação. Né? Toda a criação é constituída por uma unidade, que é o átomo, que mostra que saiu tudo da mesma mente, né? Da mesma mente criadora. E diz respeito à vida de todos nós. Então eu penso que nós temos muito a pensar. Temos muito a pensar, muito a conversar ainda. Não sei se o Orlando quer trazer, mas eu queria só trazer um ponto. Que a pergunta, né? O que Deus espera de mim? Muitas vezes a gente faz a pergunta, né? O que eu espero de Deus? O que eu quero de Deus? E aqui a gente faz o pensamento contrário. Não é o que eu quero, mas o que Ele espera de mim. Isso refletiu muito no meu interno. Orlando. Eu não tive como também, né? Não refletir a respeito, né? A pergunta é muito instigante, né? E o que eu pensei... E de imediato foi assim, me colocar na posição de pai, né? Quer dizer, quem é Deus para mim, né? Se tem criatura, tem criador, né? Então nós somos filhos, nós somos criaturas, somos filhos, somos criados por Deus. Então assim, é fácil para mim na posição de pai, me colocar o que um grande pai, né, que todos nós queremos ser, espera de um filho, né? O que a gente espera? O que a gente oferece e o que a gente espera? Né? E me fez pensar muito nessa lei de correspondência. Né? A lei de correspondência, né? É claro que existe nessa relação, né, de Deus com o criado, de pai com filho, que é uma relação correspondente, e assim, em certa medida, né, existe a lei de correspondência amparando isso. Né? Então são reflexões que eu fiz que para mim foram muito, muito importantes até para o meu momento, né, como pai.
Eu penso que o Criador já me outorgou tanto, ele já foi tão generoso comigo, que eu não teria como esperar mais dele. Então eu preciso ser digno de tanto que ele já me deu. Né? Todas as faculdades da mente, as faculdades sensíveis, todas as condições que eu tenho, toda a condição de ser livre que ele já me deu, né? De me desenvolver, de fazer câmbios por própria determinação, né? E tentando simplificar essa imagem, fiz um movimento similar ao do Orlando, de pensar eu como um criador, mas criador de algo muito simples. Por exemplo, de uma receita. Se eu fosse pra cozinha e eu sou o criador, vou criar uma receita. E eu gosto de pimenta. Vou criar uma receita bem apimentada. O que eu espero dessa receita? Que ela seja apimentada. E se eu fosse criar uma sobremesa? Vou colocar bastante açúcar. Eu espero que ela seja o quê? Doce. Eu espero que ela seja aquilo que ela cumpra o propósito daquilo que o criador dela, no caso eu, instituiu para ela. Então o mesmo serve no caso de Deus para mim. Então se ele me instituiu com as faculdades mentais de pensar, de refletir, de recordar, com uma sensibilidade, com as faculdades sensíveis, de sentir, de sofrer, o mínimo é que eu faça uso consciente de tudo isso para que eu seja digno desses recursos que eu tenho à minha disposição. Né? Muito bom. Eu pensei também na manifestação do Orlando no sentido do amor também, né? Desse amor de Deus com a criação, porque você deu o exemplo do pai, do filho, e desse amor, que é um amor que existe, né, de ambos os lados, mas também ele é diferente, né, do Criador com a criação e da criação com o Criador. E assim, pensando, né, no que você já tem vivido sobre esse tema, é preciso viver com consciência para conseguir falar sobre isso, para conseguir sentir talvez esse amor do Criador, né? Como é que vocês têm vivido isso? Olha, sem consciência, impossível. A consciência, eu tenho aprendido, ela é ali que estão vivos os conhecimentos que eu trago comigo. Ela é a essência viva dos conhecimentos que a integram, né? Então, se eu não buscar esse estado consciente, por exemplo, ele estava trazendo da receita, né? Ele estava trazendo de Deus, como que o Criador o criou, com sistema mental, com faculdades mentais, com faculdades sensíveis. Ele trouxe um pouco de conhecimento ali. Ele precisa ter esse conhecimento de como é a constituição do ser humano, para ele poder, então, expressar isso na vida dele. Porque senão ele vive sem saber que ele é constituído de tudo isso. Né? Então a gente precisa buscar uma elevação do estado de consciência constante. Saber sempre um pouco mais, né? E saber, eu penso, a respeito dessas coisas que dizem respeito ao transcendente. Porque o conhecimento comum, ele chega num ponto que ele é limitado, né? Mesmo ele é maravilhoso, né? Mas ele chega num ponto que você vê pessoas que sabem muito de determinado aspecto de medicina, de engenharia, de tecnologia, mas a sua vida pessoal tem problemas que ele não sabe enfrentar. Então, nós estamos falando aqui de conhecimento transcendente. Eles é que integram a nossa consciência. A gente precisa formar essa consciência, né? Senão a gente não consegue entender o que Deus espera da gente. Muito bom esse ponto, Gisela, porque eu vejo que a gente busca muito fora o que muitas vezes está dentro. E eu acho que essa questão de viver com mais consciência tem muito a ver, muito mais com o interno do que com o externo, né? E aí eu queria saber de vocês, assim, como que vocês cultivam assim, essa reflexão interna, buscam esse algo a mais, esse conhecimento transcendente? É fácil? É difícil? Como que é esse processo? Faz parte do processo de evolução consciente, né? E como que tem sido para vocês nesses anos de estudo? Eu posso falar? À vontade. Eu estudo logosofia já há muito tempo, né? E eu fico vendo assim que em alguns momentos da minha vida, né, o conhecimento transcendente ele foi tão absolutamente necessário, né, e que me tornou um ser assim tão convicto, né, de que eu precisava buscá-lo mais do que tudo que fosse oferecido para mim nessa vida. Então, em momentos assim de algum sofrimento, em momentos de algum desafio, eu fui atrás com tanta vontade, né? Com tanta vontade de buscá-lo.
E eu fui descobrindo que esse conhecimento transcendente, ele fazia parte da minha vida já. Ele já estava dentro de mim. Eu precisava de um conhecimento maior do que aquele que eu tinha para que eu me conectasse, né? Me conectasse àquele grande que também estava dentro de mim. E eu precisava encontrar. E eu encontrei na logosofia, eu encontrei esse conhecimento, né? Eu fui, na minha juventude, eu busquei livros de logosofia, né? Eu busquei... Só para aproveitar esse ponto, porque todo mundo pode buscar isso, né? Então, os livros de logosofia, na verdade, esses aqui que estão na mesa, eles estão disponíveis gratuitamente para download. Então, qualquer pessoa pode estudar logosofia e aprender esses conhecimentos transcendentes, né? Ainda que seja um processo para chegar lá, qualquer um pode estar fazendo isso. Isso é muito feliz, né? O que eu gostaria de falar, deixa eu retornar então, o que eu gostaria de falar é assim que há momentos na vida da gente que a gente reconhece que é preciso de um guia, nós precisamos de um guia, né, de um caminho, né, porque o conhecimento transcendente ele está dentro da gente, mas para a gente fazer essa conexão, né, com o que é grande, com o que nos permite encontrar de fato um caminho que eu vou saber utilizar todas essas ferramentas, né, que esse pai me deu, né? Esse pai me deu todas as ferramentas, né? O que ele quer? Ele quer que esse filho utilize todas essas ferramentas, né? Só que ele não vai fazer isso sem conhecimento, né? Ele não vai fazer isso, ele não vai saber fazer isso sem o conhecimento. E esse conhecimento transcende o conhecimento da cultura comum, dessa cultura que eu também busquei tanto, né? E chega um momento que eu me senti nesse vazio, né? E eu precisei tomar essa decisão, né? E foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida, né? Foi a decisão mais sábia que eu tomei, que foi essa de me dedicar a esse estudo, né? E eu fiquei pensando nisso, que quando o pai planeja, né, ter os seus filhos, ele cria um plano de bem para os seus filhos, né? Ele cria. Eu fiz isso, né? Quando eu planejei o casamento, eu fiz um plano de bem. E eu queria que meus filhos pudessem, né, seguir uma trilha que os oferecesse oportunidades, tantas quantas eu tive, né? Então, esse plano de bem, você quer que o filho seja bom, né? Você quer que ele seja... O que é ser bom, né? Quantas perguntas surgem, né? Você quer que ele seja útil à humanidade? Você quer que ele seja um ser querido? Você quer que ele seja um ser que semeie o bem onde quer que ele vá? Então, como é que a gente faz? Isso é o que o pai quer. Mas como é que a gente faz para que isso realmente aconteça? O que eu preciso plantar, né? Qual é a receita? Eu sinto que a logosofia me ofereceu uma receita gigantesca, né? Que eu estou arranhando, que eu estou começando a descobrir. Cada dia eu descubro algo mais, né? E ela é uma receita que dá certo, né? Essa é uma receita que dá certo, porque se a gente utilizar do jeito, né, que esse guia, né, que é quem criou a logosofia, para mim esse guia, né? E se a gente utilizar corretamente o que ele ensina, a gente chega lá, chega no prato adequado. Chega a resposta de o que Deus espera de mim, então. Mas a pergunta resposta. É difícil, mas então se a gente chega na resposta... Até porque se eu não tenho um guia, por quem, ou pelo que, ou como a minha vida é guiada? Exatamente. Aleatoriamente, assim, pelo que aparece, né? Assim. Vocês já andaram num carro de carona e o motorista não é muito habilidoso? Em algumas situações, algumas curvas, a gente até chega a frear na carona, querendo assumir o controle da situação. E o motorista tá ali acelerando, freando, fazendo curva, e pensa, alguma hora vai acontecer um acidente, só que eu tô aqui sem o controle. Porque eu tô na carona. Se eu não tenho guia, se eu não tô com a mão no volante, com o controle no freio do acelerador... Se eu não tenho um mapa pra saber que direção que eu tô indo... Eu não tenho controle. Então por que às vezes se admite isso na própria vida? De não ter o controle, de não ter um guia na própria vida, de não ser o guia da própria vida, no caso. De não conduzir a vida com consciência. Quando a gente admite a existência desse Criador, eu fico pensando assim, admitir assim, não no sentido de crer mesmo, mas no sentido de verificar na criação a presença de uma inteligência criadora, né? Dessa consciência cósmica criadora de todas as coisas. Quando a gente admite isso, ele é a inteligência maior. Ele é o guia. O que ele deixou para me guiar, gente? Como é que é? Onde que tá? Tem alguma coisa? Tem
tem. A gente começa a estudar e a gente vê que a criação está cheia de pistas. A criação vai balizando o nosso comportamento. Mesmo quando você é inconsciente, você faz algo que não está de acordo com essas leis que estão no universo, foram criadas pelo mesmo Criador. E aí você sofre. Você encontra uma sanção pela frente, você sofre. E aí você, às vezes a gente fica preso na sensação do sofrimento. Mas na verdade aquilo é uma condução amorosa de que eu não devo ir por ali. Não devo ir por ali, por isso que doeu. Ou, aqui não. Arruma outro caminho. E às vezes a gente insiste ainda naquele caminho. Exato. Por quê? Por quê? Porque esse guia, a primeira coisa que ele oferece pra gente, que eu acho que é a lei suprema, é a liberdade. É você que tem que encontrar o caminho. Uhum. Você, cada um de nós que precisa encontrar esse caminho. Então, essa busca que a logosofia vai oferecer pra gente, eu penso que é isso aí. É eu sentir que eu sou um ser humano e que por isso, né? Porque eu tenho inteligência e consciência e nós somos os únicos seres da criação que têm isso, eu tenho também a liberdade de escolher para onde eu quero ir. Nós somos os únicos seres que podem escolher a sua conduta, né? Por onde ir, qual é o caminho. Poxa, se eu posso fazer isso, eu preciso saber qual é melhor, não é? Eu preciso saber, eu preciso tomar essa providência de ir em busca de conhecimento que me mostre qual que é o caminho. Isso me lembrou um ensinamento da logosofia que fala o seguinte, eu vou ler ele. Todos os seres humanos estão condenados por tempo indeterminado, porém está neles sair antes ou depois da prisão que os mantém presos dentro de si mesmos. Então o autor aqui traz que tá dentro de si mesmo essa chave, essa liberdade de sair, né? Então, a gente só tem que utilizar essa chave que tá dentro da gente. E aí eu pergunto pra vocês, né? O que vocês pensam sobre isso? Se vocês já sentiram essa prisão interior de quero sair daqui, não consigo, ou tenho a chave, mas não tô sabendo usar, se tem essa imagem. Essa prisão, gente, ela é a ignorância. Ela é a incompetência, ela é a incapacidade. Por que eu experimento isso dentro de mim? Porque eu sou um ser em evolução. Então, muitas coisas eu vou verificar que eu ainda não alcancei. Só que isso não é isso. O que muda quando a gente constata isso é que isso não tem que ser feito com tristeza, com frustração. Isso tem que ser feito com alegria. Peraí, não, isso aqui eu ainda não tenho, ainda não sei. Isso aqui eu posso aprender. Isso, e eu posso mudar. Né? Nós estamos aqui fazendo podcast, olha que maravilha. Aprendendo a falar de algo que faz tão parte da minha vida, né? E eu não tinha vivido essa experiência ainda. Então, tudo é aprendizado. E por isso que a vida vai ficando estimulante. Tudo, gente, é a fonte da eterna juventude. É você estar sempre aprendendo com as situações. Né? Sai da prisão. Uhum. Verdade. Esse ponto que você falou sobre tá ensinando e às vezes passar uma dificuldade e ver, né, como oportunidade, isso a logosofia traz muito de ver, né, a dificuldade como uma oportunidade e também ver o erro como princípio de acerto. Então, não ficar, porque eu errei, agora o que eu vou fazer? Não, é assim, bom, eu errei, pior dos casos, eu aprendi e vou daqui pra frente fazer diferente. Agora, claro, se a gente ficar insistindo naquele erro, ficar insistindo, indo contra o que a lei universal, que é a linguagem do Criador tá nos dizendo, a gente vai continuar caindo naqueles problemas de novo e de novo. Porque, né, como a gente falou, Deus é muito amoroso. Deus, ele nos deu todos os elementos para seguir esse caminho e ele tem uma linguagem própria que está expressa na criação. Às vezes a gente que não está traduzindo muito bem, estamos ouvindo em outra língua ali, né? Mas se a gente conseguir compreender, e eu acho que nesse ponto entra muito esse guia que nos auxilia como quase que traduzir essa linguagem do Criador, a gente passa a compreender melhor e direcionar a nossa vida nesse sentido. Isso é muito grande, isso é muito feliz, né? E sobre essa liberdade de pensar também, né? Eu fiquei pensando que esse é um conceito que eu fui apresentado por ele, né? A liberdade hoje, aparentemente, a gente tem liberdade para tudo, né? Para a gente se expressar. A gente abre um celular e fala o que a gente quer, né? Para quem a gente quer, para quem a gente não quer. Depois se arrepende, já falou, não tem como voltar atrás, né? Isso é liberdade, né? Que liberdade é essa, né? A gente tem liberdade. Será que se eu me derem um megafone hoje, Eduardo, o que eu vou fazer com ele? Né? O que eu vou falar?
Então, a liberdade, ela é um conceito que eu preciso pensar, né, para eu ter, de fato, exercer esse direito que é o direito maior que o ser humano tem, né, de se sentir livre. Então, eu preciso aprender a pensar, né? Esse é um conceito revolucionário. Ele é revolucionário porque ele é redentor, né? Então, se eu fico vendo a juventude hoje, se ela reconhecesse dentro de si, né, essa prisão na qual ela se encontra, né? Não só a juventude, né? Nós todos. A prisão que a falta de valores que a gente tem, né? Eventualmente alguma virtude que eu ainda não conquistei, né? Eu era muito tímido na adolescência. Mas será que eu já venci totalmente essa timidez? O que está por trás disso? Né? O que está por trás da timidez? Seria a vaidade? Né? Seria o medo do ridículo, o medo de exposição? Então a gente vai descobrindo, a logosofia te dá elementos, né? Do pequeno ao grande, tudo você descobre dentro de você e tudo tem esse propósito, né? De que a gente alcance livremente um conhecimento que a gente não alcança aí fora. E eu fico vendo isso, né? Que a liberdade de pensar, ela promove, né, essa redenção, ela promove essa mudança de rota. Será que Deus espera isso de mim? Né? Que eu, com a liberdade que eu alcancei, eu seja um agente, né, uma base de colaboração e inteligência na humanidade, um pensador, né? Eu preciso ser esse pensador. Que jovem é esse que hoje pensa em ser mesmo? Alguém que atua por si mesmo, né? Quando tem um colega assim, a gente fala, poxa, aquele cara, eu quero ouvir o que ele tem a dizer. Né? Por quê? Porque ele está exercendo esse direito. O direito que todos nós temos. Quem mais está fazendo isso? Então, a logosofia, ela me ensina muito isso, né? Para eu buscar essa liberdade como algo, é o que eu mais preciso buscar, né? Essa liberdade de ser alguém útil à humanidade com o conhecimento que eu tenho, né? O que eu vou fazer com essa liberdade importa muito, né? Então, esse é um aspecto que eu passo muito para meus filhos também, né? Que eles não sejam reféns, né? Do que o ambiente está E quero ver conquistar seduzindo. tudo isso sem consciência. Não tem como, né? Sem conhecimento. Não tem como. É um processo, né? Gente, eu não sei vocês, mas eu, por exemplo, o Orlando tá falando aqui, vai ter gente ouvindo a gente sobre isso, que é a liberdade de pensar, o saber pensar. Eu custei tanto tempo a entender o que era isso, gente. O que era isso. E assim, eu gosto de esclarecer isso, porque às vezes é um passo que a pessoa vai demorar tanto tempo como eu para dar, e eu posso oferecer a minha experiência, né? Um exemplo que eu tenho sobre isso, o que é aprender a pensar? Que eu penso que é encontrar a verdade por si mesmo. Isso que eu penso que é aprender a pensar. Que Deus nos deu esses elementos, né? Exato. Não é ficar buscando lá no chat GPT, no Google, no cientista. Uma resposta pronta. Uma resposta de quem sabe. Essa verdade está dentro da gente, que eu estava dizendo, né? Ela está lá quem dentro da sabe gente. somos todos nós. A resposta está dentro da gente. Então, no começo, a logosofia traz muitos conhecimentos a respeito dos sonhos também. Como é que era que eu vivia isso no começo? Eu sonhava, acordava, falava, nossa, gente, tive um sonho tão louco, sonhei isso assim, contar pra todo mundo. Alguém dava um pitaco, sonhar com um dente é morte, sonhar com cobra é traição, aquele negócio raso. E aquilo ficava por isso mesmo, não virava nada pra mim. Depois, com esse valor que a logosofia dá para os sonhos, eu comecei a prestar mais atenção nos meus sonhos. Mas eu vi que eu ainda contava para os outros e eu ia inventando partes dos sonhos com a minha imaginação, né? Porque o sonho não é uma coisa assim que acontece igual neste mundo aqui. É uma linguagem metafísica. Então, nem sempre eu consigo entender tudo. E só com o tempo é que eu entendi com os estudos que eu deveria buscar era dentro de mim o significado daquilo. Então eu sonhava com algo, eu acordava às vezes de madrugada assim, escrevia num caderninho que eu tenho na minha cabeceira o sonho, deitava de novo e ficava pensando, para não esquecer, porque senão eu esquecia tudo, esfumaçava, né? E eu ficava pensando assim, gente, o que significa isso para mim? O que significa isso para mim? O que significa isso? E eu ia insistindo tanto e de repente surgiu uma resposta de dentro de mim. Isso significa isso. E no começo eu não acreditava nessa resposta, não. Vindo mesmo dentro de si. Eu ia procurar bobagem. Ia procurar outra coisa. Depois eu comecei a confiar nisso. Depois eu comecei a entender que isso era pensar. Eu estava encontrando a resposta dentro de mim mesma. E eu comecei a ver que quando eu levava a sério essas respostas, elas sempre me faziam o quê? Elas pegavam aquele sonho que eu tinha tido e elas me davam
ao eu refletir sobre aquele sonho, uma direção, uma resposta para algo que eu buscava, uma ideia, uma compreensão, alguma coisa que transformava a minha conduta, que era positivo para mim. Isso é aprender a pensar. É buscar dentro de mim essas respostas que estão dentro da gente. Elas estão. Nós temos uma natureza física e uma natureza espiritual que vem da onde? Da consciência universal. A gente sabe as coisas. Mas a gente não sabe o que a gente sabe. Eu acho que a Gisela já respondeu um pouquinho o que Deus espera de mim. Que a gente encontre as respostas, talvez. Que a gente aprenda a acessá-las. Porque elas estão ali, né? Estão dentro de nós. Eu fiquei pensando muito na evolução da humanidade ao longo dos séculos, assim. E como tem avançado muito nas ciências, né? Os trouxe das profissões. A gente tem pessoas assim que sabem muito sobre a sua profissão, sobre algum aspecto específico, mas falta essa parte interna. E a gente vê, com o passar dos anos, que cada geração foi cuidando daquilo que era mais necessário para a época, né? Então, no passado, precisava se cuidar mais da questão das guerras, né? A gente teve aí algumas guerras. Estamos também no momento, passando também, o mundo tá num momento meio sensível. Mas hoje, a gente vê muita coisa resolvida, né? Eu vou trazer para mim esse aspecto, porque lá em casa, eu tenho máquina de lavar roupa, máquina de lavar louça, eu tenho um aspirador. Então, a gente tem vários equipamentos. Seu ferro é elétrico ou é aquele machambombo que você tem que botar lenha dentro? Nunca nem ouvi falar desse aí. Então, a gente vê... Esse tem lá em Goiás, hein? Tem ainda lá. Provavelmente. Aqui não chegou. E a gente vê como essas facilidades facilitam a nossa vida, nos dá tempo para pensar em outras coisas, mas eu fico me perguntando se eu tenho utilizado mesmo esse tempo para pensar naquilo que eu devo pensar, naquilo que Deus espera que eu pense. Se eu tenho utilizado esse tempo para buscar essas respostas dentro de mim mesma, para estudar, para ter mais conhecimento, para ter mais consciência, porque hoje sobra. Hoje sobra. Talvez no passado realmente não sobrava, mas hoje eu vejo que a gente já está num ponto com muito comodismo, com muito... mediante ao desenvolvimento da humanidade que nos trouxe tudo isso, né? E hoje a gente pode ter eletricidade, hoje a gente tem muito celular. O celular é uma máquina fantástica, olha tudo que ele faz. Mas até que ponto eu tô utilizando isso bem? E até que ponto eu tô seguindo com esse propósito como ser humano? Que Deus talvez esteja esperando de mim. Então eu fiquei refletindo muito sobre isso. Queria saber o que vocês pensam. Eu posso falar alguma coisa? Posso? Eu fiquei pensando assim, que Deus, ele envia uma série de mensagens pra gente, né? Codificadas, né? Que a gente tem que aprender, né? Onde é que estão essas mensagens? Ela falou das leis, né? Existem leis, né? Que estão regendo o universo, né? A gente estuda, a gente passa por uma por outra, muitas vezes sem fazer essas reflexões tão profundas quanto elas exigem que nós façamos, né? Então, por exemplo, sobre lei, você falou de tempo. A lei do tempo, ela é implacável, né? Então, o que a gente faz com o tempo que nos sobra? Né? Ele vai nos faltar, eu sei que ele vai me faltar ali na frente, né? Então, esse tempo, a lei do tempo é uma lei universal que ela nos cobra todo dia, né? Esse olhar, né, elevado em relação a ela. O tempo não pode ser o nosso algoz, ele tem que ser o nosso aliado, né? O aliado dessa evolução, né? Que Deus espera que eu o reconheça, né? Nessas leis que ele me apresenta. Um outro exemplo, a lei de movimento. Eu vejo o quão importante é a gente tratar disso o tempo todo com o jovem, por exemplo, né? Estou vivendo essa experiência. A lei de movimento é uma lei que revela pra gente que quanto mais movimento há, mais equilíbrio, não é isso? Se você roda um peão, né, ele vai cair, né? Ele vai cair quando ele diminuir o movimento. Então, equilíbrio é tanto maior quanto maior o movimento. Como é que se pode admitir, né, que se viva na inércia, né, como sendo algo cultuado, né? Então, eu vejo que assim, essa desorientação, Deus está mandando mensagens o tempo todo pra gente. Lei de adaptação, lei de movimento, lei do tempo, lei de causas e efeitos, lei de correspondência, estão todas aí. Será que eu sei ler isso tudo? Quer dizer, ele espera de mim que eu o reconheça nessas leis e que eu siga essas pistas, né, que as leis me dão para que eu, de fato, oriente a minha vida nesse caminho, né? E que caminho que é esse? É um caminho livre, não um caminho que me fecha num cerco. Pelo contrário, ele me abre as possibilidades. Imagina se um dia, Eduardo, eu souber realmente aproveitar cada segundo da minha vida, né? O que vai significar isso na eternidade da minha vida, né? Porque se eu considero que eu tenho
uma parte, né? Uma natureza espiritual, eu quero transformá-la em algo que se eternize. Como é que eu faço isso? Que direito eu vou ter, né, de viver essa realidade se eu malgasto o meu tempo aqui nessa vida, né? Se eu desprezo, né, esse conhecimento que está aí na criação, né, que está me revelando isso. Até a logosofia tem um ensinamento que fala assim: em cada um está o poder de libertar-se e desfrutar de uma vida melhor. Então é como consequência. Então eu me liberto e aí eu desfruto de uma vida melhor. E como você trouxe das leis que estão expressas na criação. A gente só tem que conseguir observar. Só que, como o Eduardo falou no início, eu achei excelente. Já temos esses elementos, já temos as faculdades, está tudo dentro de nós. A gente pode encontrar a resposta no exemplo, na criação e perceber como essas leis são imutáveis. Essas leis, a gente tem que respeitá-las e elas estão nos direcionando a vida para uma vida melhor, né? Usá-las a nosso favor. Exato. Eu sinto assim que nós tem pessoas que olham para a humanidade com uma descrença muito grande. Bicho que lá, que coisa mais linda, coisa mais... Agora o ser humano, Deus errou. E eu sinto, eu tenho tanta confiança na evolução da humanidade, tanta gente, porque nós somos essa espécie, a única dotada de consciência, de inteligência, e nós fomos feitos para evoluir. Então a gente tem o livre-arbítrio, a gente vai errar muito, enquanto a gente está aqui no começo. Agora, nós já estamos na era da evolução consciente, eu não tenho dúvida disso não. Então, aqueles seres que forem despertando e forem seguindo em frente, alcançando esses conhecimentos, eles vão ajudando os demais. E a gente vai ser um conjunto mais humano daqui a um tempo, eu não tenho dúvida disso. Não tenho dúvida. Então, a Patrícia perguntou, né? Citou esses seres lá da pré-história, citou os antepassados nossos que inventaram coisas tão importantes, né? Realmente, né? Descobriram todos os mundos, né? Todos os continentes que há na Terra, criaram tantas coisas para o nosso conforto. E na palestra de hoje a gente vai responder: e o que resta a fazer para a nossa geração, para as gerações futuras? O que resta a fazer? Tcharam! A gente não vai responder hoje no podcast? Não, vai ficar de gostinho. Vai ficar de gostinho. Inclusive, isso é até uma pergunta que fica, assim, né? Com tudo que vocês já vivenciaram, né? Já tem filhos, já tem bastante tempo de estudo também de logosofia e mais tempo de vida do que nós também, né? Como que vocês responderiam, assim, né? O que Deus espera de mim? O que Ele espera? Assim, é difícil, não há uma resposta certa para isso, como a gente bem disse, mas a gente foi dando pequenas pistas, assim, ao longo da conversa, né? Para você. Os ouvintes esperam resposta. Os ouvintes esperam a resposta? Tem uma resposta fácil. Fácil, em poucas palavras. Ele espera que a gente consiga se tornar a sua imagem e semelhança. Simples. Coisa simples. Coisa simples de realizar. Rapidinho faz. Mas se vocês forem observar, a gente tem capacidade para isso. A gente tem muitas prerrogativas que a gente pode desenvolver infinitamente para ser seres muito, muito diferentes do que o que nós somos hoje. Não tenho dúvida, né? A gente tem o divino dentro de nós também. Exato. Porque nós somos parte da criação, né? Eu queria Com falar certeza. um pouquinho, mas acho que não dá tempo. Dá, né? dá. Não, pode falar. O que é, gente, esse caminho de evolução, essa descoberta das leis universais, do que está espelhado na criação que me mostra que aquilo faz parte de mim, que eu devo cultivar aquilo e tal. O que significa isso para a vida a dois? É uma coisa tão linda. Porque imagina, quando você está com um ser, se eu erro ou se ele erra, isso não é uma frustração para mim. Porque no comum né? Outra pessoa pisou na bola, tal, não podia ter feito isso comigo. Podia, sabe por quê? Porque nós somos seres em evolução. Mas aí esse ser que errou, ele está interessado em se superar. Uhum. Então ele aprende com aquela circunstância. E eu apoio, porque eu também entendo o que ele está vivendo. Eu também entendo que eu erro, que eu quero aprender com os meus erros. E aí isso permite a gente aprender a amar de verdade. Eu penso que evoluir é aprender a amar. Esse amor divino, sabe? Porque a gente recebe de Deus. Quando meu filho nasceu aquele menino que não fazia parte da minha vida, de repente ele estava lá. Gente, eu seria capaz de morrer, de dar minha vida por ele. Como assim? Eu
nem conhecia ele esses dias. De onde veio esse amor, gente? Não foi de mim, não foi eu que criei. A gente recebe esse sentimento como eu acho que é assim, é uma prerrogativa mesmo, divina, que a gente recebe para poder experimentar. Olha, amar é assim. Desenvolve isso aí. Desenvolve isso aí. Melhora isso aí. O tanto que você puder, que é muito mais do que isso, né? E na vida 2 a gente aprende a fazer isso, né? A gente aprende a reconhecer no outro as dificuldades que a gente tem. E os valores também, né? E isso vai compondo uma união que eu penso que é assim, é uma completude mesmo. É muito lindo. Tá aí um sinal, né? Um sinal da criação mostrando o amor. Os sinais estão aí, a gente só precisa compreender. Pois é, como é que a gente pode amar a Deus, né? E conversar sobre isso, né? Se nós temermos a Deus, né? Então é algo que está aí na cultura, né? Então assim, eu fico pensando o que está aí na cultura, né? O jovem, né? A gente cresce com um conceito, ele está aí permeando, né? A nossa vida, um conceito de que eu estou errado, né? Que eu cometi erros e que Deus está aí também para me mostrar o caminho, de repente não do jeito que mais correto, né? Me parece que Deus quer me castigar, né? Mais correto no meu entender, né? No meu modo de enxergar. Por quê? Porque eu sou pai. O pai, os primeiros erros do filho, você vai castigar um filho pequenininho que cometeu um pequeno erro, você vai castigar, você vai oferecer para ele, você vai ensinar, você vai esperar, você vai ter tolerância, paciência e muita constância no que você quer ensinar. São os 3 elementos básicos do amor, né? Paciência, tolerância e constância. Então, assim, cai por terra essa imagem, né? É o que Deus espera de mim. Primeiro, eu olho para Deus como esse ser, como um pai como eu falei no começo, né? É aquele ser que não vai desistir nunca, né, da sua criação, que vai querer sempre ver essa criação se elevar, né? E alcançar tudo aquilo que ele planejou lá na sua mente cósmica, né? Que está lá, eu sou parte dessa mente cósmica de Deus, né? Então eu estou ali como um plano divino, né? E, evidentemente que ele não vai me abandonar, né? Assim como um pai jamais abandona o seu filho. Então, o que Deus espera de mim? Espera que eu compreenda isso e que eu o ame profundamente, que eu o respeite, que jamais tema, né? Confie nele. E confie plenamente em Deus. Então, isso para mim é absolutamente redentor, né? Eu trocar essa desconfiança em relação a esse Deus que pune severamente, né, que me condena, e por um Deus que ele tem as leis me corrigem, mas ele é tão generoso que me oferece essas leis para me corrigir da melhor forma possível. Eu vou enxergando paulatinamente, né, o caminho, mas eu preciso ir em busca desse conhecimento, né? Porque se eu não for, eu vou demorar demais, né? A ser o que Deus espera de mim, né? Então eu preciso começar, né? Haja erro, né? Haja erro. Eu vejo que eu preciso acertar mais, né? Deus é tão tolerante, tão paciente com a gente. Ele espera ali, a gente erra, daí ele vem com as leis e corrige, daí a gente erra de novo e lá vem ele com paciência, com tolerância. E isso também me faz refletir. A Gisela falou, né, o que Deus espera de mim, que a gente seja a imagem e semelhança dele também, de como eu tenho me comportado também com os semelhantes à minha volta. Se eu tenho sido paciente com meu marido, com a minha família, com os meus amigos, assim como Deus é comigo. Se eu tenho sido tolerante com as pessoas, assim como Deus também é comigo. Porque Ele nos ensina até aí. Essas virtudes que a gente pode adquirir na vida, né? Então a gente tem essa possibilidade como ser humano de adquirir virtudes, e Deus mostra isso porque Ele tá mostrando já a virtude pra nós, né? Falando, seja tolerante, porque eu sou com você. Seja paciente, eu também sou com você. E aí, lá vamos nós, não somos, né, com o nosso semelhante, que também fazem parte da criação, que também tem uma parte divina em cada um de nós. Então, fiquei me perguntando muito sobre isso, como que eu tenho tido essas virtudes aí com os meus semelhantes. Eu posso aprender com a criação, com as leis universais, para atuar perante os meus semelhantes. Queridos, pode ir? Eu só falar uma coisa sobre essa lei de correspondência, né, que eu aprendi aqui na Logosofia, né, o princípio da lei de correspondência, que estabelece essa reciprocidade universal. O que é reciprocidade universal? Que me aproxima de Deus, né? Eu preciso tomar uma providência na minha vida, né? Eu preciso ter de fato dentro de mim esse grande propósito, esse grande anelo de corresponder,
corresponder à expectativa de Deus, não porque Ele vai me punir, não que Ele vai me castigar, não porque eu estou, né, pagando, né, por algum erro. Não, é porque Ele espera que eu evolua, que eu seja o ser que Ele planejou. Que ser é esse? A sua imagem e semelhança, né, que um dia a gente pode ser, do ponto de vista metafísico e nunca no físico, né? Como é que a gente vai chegar lá? Eu preciso reconhecer que esse princípio da reciprocidade universal, eu preciso reconhecê-lo como algo que norteia a minha vida. Eu preciso tomar essa atitude. Então é o que eu busco ensinar aos meus filhos, né? Ele tem muita paciência e tolerância, o pai também tem, mas tudo tem limite, né? Eu preciso reconhecer que está tudo à minha disposição, né? Não, um dia, quem sabe, eu vou atrás. A proposta dessa ciência, né, da logosofia, é exatamente essa, né? Ela te dá todas as ferramentas. Isso que eu vivi, que eu estava falando na minha juventude, eu me emocionei aqui, mas assim, foi tão emblemático na minha vida, né? Eu estava um pouco distante da Fundação Logosófica, não porque aquilo ali, se eu estivesse longe, alguma coisa ruim ia acontecer comigo, não. Ali tinha conhecimento, tinha futuro para minha vida ali. Eu sabia que tinha, então eu me distanciei um pouquinho, eu fui atrás com a maior convicção do mundo, né? Então essa convicção que hoje me dá a certeza de que eu escolhi o caminho certo, né? E eu imantei tanto o meu ser, né, com essas características, né, que a logosofia me permitiu, né, imprimir na minha vida. E olha quem que eu consegui. Eu busquei, esse ser maravilhoso. Até declaração. Ela tá me ensinando tanto, né, a vida inteira, né? Um ser que, quer dizer, por que será que ela se aproximou de mim? Porque eu sou perfeito? Imagine vocês, longe disso, né? Mas porque certamente eu estava imantado com esse conhecimento. De alguma forma eu a atraí, não foi isso? Posso dizer isso? Então olha só como a vida, a gente estava falando de destino, o destino a gente constrói assim também. Os fios do destino vão criando caminhos porque eu estou buscando algo maior e melhor e diferente para minha vida. Quem é que vai se aproximar de mim? Que atmosfera que eu crio? Qual é a órbita que eu crio? Qual é o futuro que eu posso gerar na minha vida? Eu falo isso demais para meus filhos, né? Então não vai chegar esse par humano, né, que vocês são, ao acaso, né? Ele vai chegar para te completar, para te ensinar, para te oferecer e vice-versa, desde que você cumpra esse processo, né? Um processo que a mente resiste muito, né? A mente resiste muito. E se a gente vai atrás de o que Deus espera de mim e segue isso, eu vejo que é exatamente essa combinação. Porque às vezes fica a pergunta, tá, mas por que é que eu vou fazer o que Deus espera de mim? O que isso vai me trazer de bom? O que isso vai me trazer de bom? Olha tudo que a gente pode construir, um destino melhor, uma vida melhor, encontrar o par humano. Olha tudo. Evolução é tudo de bom. É tudo. Porque não basta só saber o que Deus espera de mim, mas por que eu vou realizar o que Deus espera de mim? E eu vejo que é o caminho para a felicidade, é o caminho que todos os seres humanos deveriam seguir, porque é o que vai realmente direcionar a vida. Eu estava falando da minha realidade, né? Tem outras realidades, mas essa foi a minha realidade. Eu tive essa oportunidade, né, de encontrar. Não sei se vai ser sempre assim, né? Sobre duas pessoas que se encontram, né? Eu penso que tem um segredo aí, assim, muito grande, muito profundo, muito além do que eu, assim, com o que eu sei até hoje, consigo descobrir. Os corações, eles têm formas engenhosas de se buscar mesmo. Tem mesmo. Depois que o tempo passa, é que a gente vai ver. Eu vejo a minha história com o Orlando, eu fico olhando e falo assim, gente, quer dizer que eu tinha que ir mesmo para aquele lugar, para encontrar aquela... Como é que isso foi acontecer? Sabe? Então, a gente vai aprendendo a juntar esses conceitos. Existe algo que parece que é pré-determinado, mas existe também o meu livre-arbítrio e eu vou ajudando a construir esse destino, né? E eu penso que a gente tem uma coisa que nos atrapalha, que é personificar o Criador, sabe? A gente fala ele, né? Personificar o Criador. E quando a gente vai aprendendo a se amar verdadeiramente, esse amor divino, e a gente vai então unindo tudo, unindo ser humano a ser humano, unindo a humanidade, unindo a criação, quer dizer, respeitando a natureza como deve ser e tudo isso, para mim, a imagem que eu faço hoje, esse todo é o Criador. Esse todo é o Criador. Então a gente só vai chegar a essa imagem quando a gente for esse todo, fizer parte desse todo, né? Então por isso que, olha que coisa linda. Que linda, é uma construção, não é mesmo? É verdade. E com uma parceira, um parceiro de jornada, de evolução espiritual,
a confiança quanto ao futuro se torna muito maior, né? É como é importante ter a confiança quanto ao futuro. O futuro próprio, né? Futuro da própria evolução e futuro da humanidade também, né? O episódio está muito bom, mas teremos que encerrar, queridos. Para você que está nos acompanhando e ficou com gostinho de quero mais, tem ainda outros episódios que você pode acompanhar também e assistir. Muito grato pela presença, Gisela e Orlando. Foi um prazer enorme tê-los aqui conosco hoje. Foi muito bom esse episódio. E penso que chegamos, assim, a algumas compreensões, mas é um processo. Como? Não é da noite pro dia. E nós temos muito ainda o que estudar também, né? Mas ficou muito grata também. Auxiliou muito também o meu entendimento sobre alguns aspectos sobre Deus, sobre mim mesma. E sou muito grata. Pra gente fica assim, essa esperança no futuro da humanidade cresce ainda mais por ver seres jovens como vocês dois querendo trilhar esse caminho da consciência, né? A era da evolução consciente começou, gente. Todo mundo vai ter que viver isso. Então vamos embora, vamos começar. Tem que começar uma hora. A mensagem é essa, não adiar, né? Não adiar o que é inevitável, né? E o que é belíssimo, né? Que é extraordinário pra gente, né? Muito Usar as grata. ferramentas que a gente tem, né? Grata e grata aos ouvintes. Obrigada. Até mais. Obrigada. Até mais. Obrigado, gente.